dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo André, sou juiz substituto da 2ª Vara de Florianópolis. Não estaria aqui hoje, na verdade, quem vinha ministrar essa palestra era o juiz Túlio. Ele teve uma indisposição de saúde e não pôde vir. Então, estou aqui improvisando um pouco. Evidentemente, não poderei trazer a experiência que ele traria, porque é uma iniciativa que eu vou trazer aqui na fase de execução, que é adotada por ele. Trabalho na mesma vara, mas sei da experiência, mas não participo diretamente dela. Tá? Antes de começar, gostaria de dizer que fiquei entusiasmado com a exposição anterior, achei muito interessante, acho que uma experiência fantástica e dá até vontade de partirmos também para essa iniciativa, que já conta com uma experiência anterior, então fica até mais fácil para ser desenvolvida. E também, só acrescentando um pouco naquilo que a Zeca disse, que o CONAP, de fato, já tem alguma boa atuação, tanto na área da conciliação, quanto na área de apoio às unidades que eventualmente enfrentam algum problema específico. Tá? Vou falar especificamente, então, da experiência do juiz Túlio na fase de execução. A questão é simples e depois o Marcelo vai complementar, que está mais diretamente ligado aos procedimentos que ele adota. Tá? Ele pega um dia da semana, uma sexta-feira, os processos que transitarem em julgado, né, início da fase de execução, não manda para cálculo. O que ele faz? Marca conciliação. Esses processos vão à conciliação, ele faz um cálculo, ele mesmo faz, mas aí vai depender da estrutura de cada vara. Se a vara tiver uma estrutura de contadoria mais eficiente, ela pode fazer um cálculo simples, tá? Convoca as partes e no dia se tenta a negociação, e isso tem surtido um resultado muito positivo, e ele é extremamente favorável a gente por várias questões. Primeiro, que você abrevia a solução do processo, né? Diminui o custo do processo, não vai haver necessidade de se nomear um contador que vai fazer um cálculo, não vai ter embargos, não vai ter agravo, quer dizer, o processo diminui na questão do tempo. O credor, quando há sucesso na medida, ele recebe mais rapidamente a sua importância. Tá? Então, isso é extremamente positivo, o tribunal não vai ter que julgar. Por outro lado, tem havido um reflexo muito grande no trabalho da vara. As varas, atualmente, eu falo pelo menos por Florianópolis, mas acho que é um problema geral, a gente sofre com falta de pessoal, tem muito pessoal adoecido, o PJE dificultou o trabalho, então em Florianópolis a gente trabalha com 3 sistemas, físico, Provi e PJE, então na verdade não reduziu o volume de serviço nosso, pelo contrário, aumentou e dificultou. Então essa iniciativa também faz com que várias etapas da execução desapareçam e dessa forma facilita o nosso trabalho. Eu fiz algumas anotações aqui, não sei se eu já falei. Uma questão importante, claro que aí é comum, é feita uma triagem, não é qualquer processo que vai para essa situação, a administração pública, a gente sabe que não adianta. Então, aí o Marcelo é feita uma triagem, né, pela secretaria e vê os processos que realmente têm a viabilidade para irem à pauta. Do contrário, não faz sentido se perder tempo. Isso o Túlio me falou também, e alguns advogados me deram retorno. No início havia alguma resistência, como é natural em qualquer medida diferente. Os advogados acabaram e fizeram isso, tiveram que se adaptar à situação, e agora eles já chegam com um cálculo prévio, porque se o indivíduo chega e ele não sabe qual é o crédito do cliente dele e a empresa não sabe quanto deve, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, hoje eles já chegam com cálculos aproximados, eles já têm noção do que é possível negociar. Então, como tudo é fruto de um trabalho, quer dizer, não é no primeiro momento que você vai atingir o resultado ideal. Isso é gradativo e tem surtido efeito. Tá? Basicamente, essa é a iniciativa que o Túlio tem adotado. As peculiaridades que ele usa para fazer o acordo aí são próprias dele, todo mundo conhece o juiz Túlio, então aí teria que ser ele mesmo para dizer os métodos, enfim, os critérios que ele faz. Eu não sei se todos conhecem, a sala de audiência da 2ª Vara é a mais diferente que tem, e eu acho que eu não conheço nenhuma igual, né? Então, ela é toda decorada,
Ela tem cafeteira, tem bebedouro, tem paçoca, tem um monte de jujuba, tem tela, né? Inteira. Até um tempo atrás tinha umas coisas ali do time, que ele é fanático torcedor do São Paulo, então tinha um quadro o tal do Rogério Ceni, né? Ayrton Senna. E o que é interessante é que eu não gosto de futebol, não assisto, Deus me livre, não, né? Mas isso aí não incomodava, pelo contrário, os advogados acabavam gostando porque criavam um ambiente mais descontraído e por meio do futebol ele também consegue estabelecer um contato. Não, a mesa é normal, mas ele duplicou, então são 2 mesas. Então ele gosta de fazer 2 audiências ao mesmo tempo. Então aquilo vira um caos, quer dizer, é um caos que ele administra. Eu já não conseguiria fazer audiência nesse sistema, mas ele consegue, enfim, ele faz bastante acordo. Mas aí o jeito dele aí é peculiar, aí teria que uma outra oportunidade trazê-lo para cá. Tá, eu vou passar para o Marcelo, que aí o Marcelo vai dar mais alguns detalhes dos nossos procedimentos. Primeiramente, bom dia a todos. Para mim, como servidor da Justiça e Trabalho há 28 anos, é uma honra estar aqui com vocês. Né? Eu digo que eu sou apaixonado pela conciliação. Meus primeiros passos na Justiça e Trabalho foi numa sala de audiência. Eu acho que eu fui o assistente de audiência que mais ficou dentro de uma sala de audiência. Fiquei por quase 23 anos numa sala de audiência e tive grandes mestres conosco ali, trabalhando. Ultimamente, destaco o doutor Marcel, que para mim foi um professor, né, na conciliação, um homem que sabia tudo de cálculo, né, que as partes chegavam e não conseguiam enrolar ele em cálculo, em centavos. Né, então, para mim, foi um professor muito grande. E outros também, como a doutora Julieta. Né? E eu sempre achei que a conciliação, desde que eu me formei já velho na Faculdade de Direito, né? E tive uma professora excelente, a professora Andréia, né, professora? E já dizia naquela época que as faculdades de ensino superior, principalmente de Direito, elas não ensinam ninguém a conciliar. Elas fazem aquele escritório de modelo em que a gente só recebe as petições. Eu me lembro que uma época eu e a Luciana a gente estudava na mesma turma e a gente tentou fazer uma conciliação de que era coisa fácil, era uma questão de pagamento de luz e que o marido não pagou, tal. Trazia não, sim, nós temos que peticionar no fórum, não sei o quê. Então, ou seja, as partes já vêm, os advogados já são formados para o litígio. Ninguém é formado para conciliar. Justamente porque a doutora falou antigamente, agora aqui, eles acham que não vai dar dinheiro, eles acham que não vão conseguir ganhar vida assim. Mas a advocacia é preventiva, isso eu aprendi com o nosso saudoso Paulo Studic, que ele era advogado das lojas americanas, e disse: Marcelo, eu aprendi uma coisa, eu consegui fazer a advocacia preventiva. Né? E vocês podem ver o doutor Paulo Studic, ele era procurador de uma grande empresa aqui de Florianópolis e do Brasil, e pouco se via a empresa dele na Justiça do Trabalho. Às vezes por assuntos pontuais, que não se conseguia por uma política nacional, e não se conseguia assim conciliar por causa da política nacional. Mas ele diz assim, hoje é muito mais interessante a advocacia preventiva do que sai muito mais barato, né, do que ir para a justiça. Enfim, então, essa é a grande política que nós temos hoje aqui. Por isso que as nossas varas do trabalho estão lotadas de processo, né? Nossas pilhas, agora não mais pilha, nossa pilha agora está dentro de um computador, o que nos deixa mais nervoso ainda, né? Porque aquilo não para de aumentar, e aquilo parece que vem, então é toda hora e não tem. Eu estava dizendo que nesse momento agora o nosso diretor está de férias, eu estou na direção e eu dou um pau e o troço não abaixa e eu consigo chegar lá nos 40, quando chega na segunda-feira já está em 120 e a gente não consegue. Né? Parece que ficou mais fácil de peticionar, então realmente está difícil. E se a gente não conseguir alguma forma de estancar isso, eu não sei onde é que todos nós vamos parar. Eu não sei de vocês, mas a gente já trabalha de manhã, de tarde e de noite.
É a grande realidade. Quem diz que não, com certeza, os servidores das varas de vocês trabalham fora do expediente, porque se eles não trabalham, eles não vão dar conta do trabalho de uma vara como a nossa, por exemplo. Então, o que a gente gostaria de falar hoje aqui? Nesses 20 e poucos anos que eu fiquei na sala de audiência, uma das experiências mais, assim, que deram certo foi justamente essa que o doutor Túlio, quando chegou em março na nossa vara, ele começou a implementar. Que é o quê? O processo sai do tribunal, já definido todas as matérias, né, o trânsito em julgado, e ele coloca em pauta. Como é que ele coloca em pauta? Ele simplesmente, antes porque normalmente o que faz? O processo sai do tribunal, vai para a vara, nomeia perito, perito faz o cálculo, dá vista à parte contrária, impugnação, embargo de execução, julgamento, novamente, e aí pode vir para o tribunal de novo, aí quando volta, então começa a questão da cobrança. O que a gente faz? A gente tem colocado os processos em pauta, o doutor Paulo falou que esse ano realmente foi nas sextas-feiras, ano que vem nós fizemos uma modificação na pauta, e nós conseguimos botar na quinta-feira de manhã. Nós colocamos de 15 a 20 processos, depende da demanda que o tribunal nos manda, e a gente faz uma pré-seleção. Não adianta a gente colocar processos que a gente sabe que não vai conciliar, como falou a doutora. Não adianta levar para a mesa coisas que não... Mas, mesmo assim, vocês conhecem o doutor Walter Túlio, ele insiste, Marcelo, coloca tudo. Coloca tudo, porque, lógico, União e Estado não dá para colocar. Por que ele fala isso? Porque estatais como Eletrosul, Casan, Concap, outra que a gente tinha lá, a própria Caixa Econômica. O que a gente tem feito? Como as partes, quando vêm nessa audiência, elas já vêm com um cálculo, mais ou menos, pelo menos um esboço de cálculo, de mais ou menos quanto é que é devido, a gente já, pelo menos, já libera o depósito recursal, que às vezes tem 6, às vezes tem 18, dependendo se foi até o TST, e o autor já sai dali, como diz o doutor Túlio, já vai passar o Natal mais folgadinho. Né? E é isso que... Porque já se torna aquele cálculo incontroverso, as partes já dizem o que realmente já tá devido, e o próprio tribunal e o TST já definiu isso, né? E não tem uma discussão, é só uma questão de cálculo, e ali é feito o cálculo na hora, e a gente já consegue liberar essas coisas todas, e as pessoas saem dali já mais contentes, né, porque já sai com dinheirinho na mão. No início, como falou a nobre juíza aqui, realmente é muito difícil. Tem gente que não quer vir à audiência, tem gente que acha que é uma besteira, tem gente que não adianta, eu não vou conciliar, e ligam para nós, eu não vou, isso é um absurdo, não sei o quê. Aí, no começo, a gente recebia muitas dessas ligações, e aí a gente foi conversar com o doutor Túlio assim, Marcelo, não tira nenhum de pauta. Para tirar de pauta, tem que falar comigo, eu não autorizo ninguém a tirar de pauta, porque as pessoas vão ter que se acostumar, elas vão ter que partir para essa questão da conciliação, porque não é possível, o nosso judiciário está emperrado de ações, às vezes ações que nós temos que parar, ações importantes, que às vezes vocês, muito melhor do que eu, sabem que ações que às vezes tem que se debruçar 4, 5 dias para fazer uma sentença bem feita, e que não se pode fazer por questões, porque tem processos pequenos, que estão na pilha e que têm que ser sentenciados também, todo mundo tem com prazo para dar a sentença, vocês são cobrados da corregedoria para que a sentença saia dentro do prazo, e esses processos, pequenos processos que podem ser conciliados, não são, porque estão ali na pilha. Então, o que ele faz? Não tira. Né? E a gente aguarda, mas o advogado não vai. Então tá, não vai. O doutor Túlio fala e designa uma nova audiência. Aí, até ele vir, enquanto ele não vem, o processo não vai para frente. E agora, no início, a gente teve realmente esse problema. Agora não, agora os advogados já vêm, né? Já trazem os seus cálculos. Antigamente, só o autor, que era o interessado, trazia. Hoje a própria executada, a própria reclamada já está trazendo seus cálculos, até mesmo para fazer uma aferição entre um acordo, entre um cálculo e outro. E, muitas vezes, também pode ser usado, que o doutor Túlio, assim como o doutor Marcel, que foi um dos juízes que eu trabalhei,
pessoas que têm a facilidade em fazer cálculo, né, faz na hora, né? E também tem, como a própria doutora Julieta usa muito, né, até as sentenças dela já sai com usa o juriscalc ali na própria sentença, dá para liquidar. Dá também para usar essa ferramenta na audiência para poder fazer o cálculo ali na hora, né? Então não é um cálculo lá apuradíssimo, né? Às vezes calcular uma hora extra realmente é difícil, né? Não dá para fazer aquele cálculo como se fosse um perito, mas dá para se ter uma ideia de quanto que é aquele processo, né? Porque se for para liquidar o processo, tu vai levar para um perito. A intenção ali é o quê? A intenção é conciliar. Uma vantagem disso é que tu não está encarecendo o processo. A partir do momento que o processo vai para o perito, dependendo do cálculo, os peritos hoje estão cobrando 3, 4, às vezes até 5 mil reais por uma perícia. Então, são valores que, juntados aos depósitos recursais que já estão nos autos, e todas essas questões de liberação de fundo de garantia, liberação de seguro-desemprego, já traz um valor muito consubstancial que pode, sim, já trazer uma satisfação para o autor, né, e para o réu também, porque ali a gente encerra o processo. Outra vantagem dessa questão da pauta de conciliação dos processos que vêm do tribunal e do TST é que a gente, feito o acordo ali, nós ultrapassamos toda aquela fase de liquidação, de discussão de cálculos, de embargos à execução, de, mais uma vez, o juiz ter que se manifestar no processo novamente, para um embargo de execução. Eles processo ali, o cara não pagou, aí nós já passamos esse período todo, vamos direto para a cobrança. Que daí o que é? É Bacen, os convênios e, enfim, penhoras, e aí é coisa que todo mundo já conhece. Nós com certeza conseguimos eliminar essa fase de liquidação e toda a discussão de cálculos que todo processo tem, porque tem advogados que querem discutir vírgulas, né, querem discutir centavos, né, para poder embarregar o processo para frente. Então, essa é uma grande vantagem que eu vejo que tem sido muito bom para a vara. Agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? O doutor Paulo aqui pode dar o testemunho. Nunca, na segunda vara do trabalho, se decidiu tanto embargos de execução e impugnação aos cálculos. Hoje, eu diria para vocês que são raros, é muito difícil, né, doutor? É uma palavra muito forte, né? Mas são muito poucos os processos que vão conclusos para os juízes decidir embargos de execução e impugnação ao cálculo. Então, isso significa o quê? Que o juiz ele tem né, mais um descanso, porque seria mais um embargo, para mais uma impugnação. E outra coisa, quando acontece essas impugnações e esses embargos de cálculo, que geralmente, às vezes, as empresas não fazem acordo, esses processos retornam à pauta por uma nova tentativa de conciliação em cima dos embargos, das matérias dos embargos e da impugnação de cálculo. E, muitas vezes, ali, nessa pauta, é que eles conseguem chegar numa conciliação, né? Então, acho interessante, porque eu estava falando ontem com os nossos colegas e com o doutor Túlio, pelo WhatsApp, né? Porque ele mora em Curitiba, e ele assim, Marcelo, me salva. Eu digo, só um parentezinho, o que aconteceu, doutor? Rapaz, eu tenho que ir lá na escola amanhã e estou com uma infecção aqui e não estou conseguindo ir, não sei o quê. Né? Será que tu consegue para mim? Pô, doutor, como é que eu vou falar para juiz lá? Vai ter um monte de juiz me olhando. Assim, não, Marcelo, pô. O que acontece? Só para dar um parentezinho, quando nessas audiências de sexta-feira e agora na quinta, nós temos 2 mesas de audiência, e nós temos também 2 assistentes de audiência, né? E eu também desço para ajudar na conciliação, né? Porque muitas vezes o assistente de audiência ou não é formado em direito, ou não conhece assim muito das questões mais que estão envolvidas ali. Então a gente desce e ajuda, e a gente tem conciliado muito. E às vezes está o doutor Túlio numa mesa e eu estou na outra, e a gente lá, e aquele barulho, mas a sala de audiência é um barulho. É assim, quem não gosta, quem tem dor de cabeça, não entra na sala de audiência segunda vara. Porque realmente é um barulho assim, todo mundo vai não sei o que. Aí, não, então agora o senhor levanta aqui, o senhor vai ali. E
E o troço vai, e acordo. Pasmem, números estatísticos dos processos que têm entrado nessa pauta do TRT, que a gente chama pauta TRT-TST, nós temos feito de 75% a 80% de acordo. É muita coisa, gente. É muito processo que está acabando antes de começar a grande discussão, que são os números. Então, assim, ó, eu achei assim... Eu estou empolgado com isso. Eu estou assim... Eu disse, doutor, isso é o caminho. É o caminho, né? Essas partes não conseguiram ainda, porque muitas vezes na fase de conhecimento, e vocês sabem muito disso, vocês não conseguem fazer com que a parte, convencer a parte do que ele está devendo isso, está devendo aquilo. Quando o processo chega do tribunal, não tem mais o que convencer, já está ali. O tribunal, o TST, já decidiu, e decidiu, acabou-se, agora é número. E aí fica mais fácil de fazer com que essas pessoas consigam conciliar. Então, tem sido muito legal. Agora, outra coisa que eu queria falar também, que as nobres colegas falaram aqui na frente, é sobre a humanização. O doutor Paulo já deu um toquezinho. Quem conhece o doutor Túlio sabe, né? O doutor Túlio é um cara totalmente assim, à vontade, com ele não tem tempo ruim, uma pessoa super simpática, amável. E ele chega na audiência, ele vai lá e, não sei quem, entra aqui, já beija a parte, beijinho aqui, beijinho ali, a parte já fica ali. Aí, daqui a pouco, o circo começa a pegar fogo e começa aquela... Não, vamos levantar. Ele tem assim como a doutora, ele tem uma máquina de cafezinho ali, tem chá de todo quanto é tipo. Aí ele tem ali a bala, tem a paçoca, tem a balinha de goma, né? Eu não sei onde é que ele consegue arrumar dinheiro para comprar tanta paçoca e tanta bala de goma, porque cada semana ele chega com um pacote cheio de coisa lá, e eu até fui proibido pela Luciana de ir lá, porque eu estava comendo muita bala, e eu já estava começando a adquirir os quilinhos de novo. Então, e ele deixa as pessoas à vontade. E o que eu acho que as pessoas querem é isso, né? Elas querem se sentir bem num lugar que não existe um juiz aqui, né? Existe uma pessoa querendo resolver o problema delas, né? Porque aquela audiência em que o juiz precisa ser o juiz, onde existe a inquirição das testemunhas, onde existe a inquirição das partes, aquela audiência realmente eu acho que o juiz tem que ser mais forte, né? Mas nessa audiência de conciliação não vai haver confissão, não vai haver mais nada, porque a matéria já está consolidada. O juiz, nesse momento, e isso o doutor Túlio tem feito com bastante maestria, é se achegar às partes. Ele tem sido amigo das partes. E aí as partes têm visto nele uma pessoa de confiança. Não é mais aquele juiz que está querendo puxar para o lado ou para o outro. Então, isso eu tenho achado muito interessante e tem dado certo. Muitas vezes o doutor, não, está todo mundo, como falou o doutor aqui agora, está todo mundo nervoso. Então vamos assim, vamos tomar um cafezinho ali, ele puxa lá, ele serve o café. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez eu vi uma cena muito interessante. Tinha um senhorzinho que eu acho que ele era gari da Concap. Muito simples, um cara muito simples, ele era lá de Paulo Lopes, porque a primeira coisa que o doutor pergunta de onde que ele é e qual o time que ele torce, né? Então, aí, a qualificação necessária. Se for corintiano, então ele já não faz acordo. Mas e esse senhor muito simples, né? Ele chegou e estava meio nervoso, o doutor Túlio se levantou, foi lá, pegou um café e serviu para ele. Esse cara, quando eu olhei para ele, estava chorando. Assim, doutor, nunca ninguém me serviu. O senhor é uma autoridade, o senhor vem aqui e me serve. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que isso tem que ser uma prática. Eu estou dizendo que é a questão da humanização dentro de uma sala de audiência. Tu quebra as pessoas. Qualquer sentimento que a pessoa já chegou ali cheia de rancor, porque aquilo ali é quebrado pela humanização daquela sala ali, aquele ambiente, né? Então, as pessoas começam a ver, eu estou falando de autor, mas também isso acontece com a parte ré também, né? Aquela questão daquelas pessoas, vão lá, estão querendo me ferrar, estão querendo tirar meu dinheiro, ou estão querendo pagar menos que eu mereço. Aquilo ali acaba, porque a confiança em cima do juiz, ela começa a acontecer. Então, isso eu acho interessantíssimo, e assim, eu estou falando para vocês, isso não é uma teoria, isso é uma coisa que eu tenho visto, e é uma coisa que eu tenho vivido na sala da audiência. Técnicas utilizadas, só para mim encerrar, eu já estou sendo muito... a técnica utilizada, o juiz tem que ter uma boa calculadora,
E muitas calculadoras, se vocês forem lá, o doutor Paulo participa bastante da audiência, muitas calculadoras espalhadas nas mesas de audiência. Os advogados têm que ter acesso às calculadoras, os advogados têm que saber utilizá-las, né? Não se pode desistir no primeiro não, né? Doutor Túlio, que é o juiz que eu tenho trabalhado, tem sido muito insistente, bastante insistente com as partes. Às vezes ele manda, como nós temos 2 salas e umas poltronas ali né? Ó, agora tu fica ali na casa. Não, ele não fala isso, né? Mas parece quando a gente era pequeno. Ó, Pedro, vai para a cadeira do pensamento. Né? Então ele fica ali pensando um pouquinho, esfriando. Porque sabe por quê? Não sei se vocês já com certeza já perceberam disso. As partes ficam lá no átrio e muitas vezes elas ficam de frente a frente, um com o outro, elas não chegam a conversar uma palavra sobre conciliação. Elas não conversam. Então, o que nós temos que fazer é trazer essa aproximação para que eles consigam, pelo menos, iniciar uma conversa. E é isso que a gente tem que fazer. E não podemos desistir na primeira. Temos que ser persistentes. Como eu já falei, muitos advogados não queriam comparecer, tá? Hoje ela já aparece até com cálculo. E o doutor Túlio pediu assim, Marcelo, fala isso, porque isso é uma coisa que eu gostaria que tu enfatizasse bastante. Que o juiz ele tem que ser enérgico. Ele tem que ser enérgico com as partes também. Ele tem que ser amoroso e, ao mesmo tempo, firme. Para dizer, não, ó, é isso aqui, tu vai perder isso, tu vai perder... Ah, mas, doutor, a grande desculpa da parte, a autora, doutor, já está tudo definido. Está aqui, ó, já vou ganhar isso, por que eu vou fazer acordo? Por um simples motivo. Porque hoje, com o Brasil do jeito que está, nós não sabemos se a empresa hoje que está aqui estará amanhã. Não sabemos se essa empresa vai entrar em falência, não sabemos se essa empresa vai desaparecer. Quantas empresas nas varas de vocês têm desaparecido? Quantas empresas que hoje são fortes e amanhã, num piscar de olhos, todo mundo desapareceu? Né? Então, a oportunidade é essa. Né? A oportunidade de fazer acordo é agora. Porque o mundo, como é que diz? O mundo vai. Né? E como é que diz? A carroça anda, né? A fila anda, como diz o outro. Então, isso realmente é muito importante. Empresas como Caixa Econômica, como Concap, Infraero, né? Infraero tem feito acordo, pelo menos na liberação de depósitos recursais. Né? Isso é muito importante porque o autor já sai com alguma coisa dali, principalmente nessa época do ano, né? É muito comum a gente usar isso. Né? Olha, gente, está chegando o Natal, nós temos que comprar um presentinho para nossas crianças. Vamos liberar esses valores aí, né? Pelo menos para a parte... Terminou o processo aqui? Não terminou, vai continuar, o processo vai para cálculo, mas vamos continuar. Né? E uma coisa que o doutor Túlio também tem feito, e acho que vou levar essa ideia de vocês para ele, inclusive depois, se vocês pudessem me dar a cópia dessa apresentação, porque ele também usa o WhatsApp. Né? Ele, na audiência, às vezes, o que acontece muito, né? A empresa ré, ela não traz um preposto que consegue bater o martelo. Né? Ela traz um cara lá que simplesmente sabe dos fatos, mas ele não tem o poder de bater o martelo. E o doutor Túlio, na hora, já pega o telefone para o cara, conversa ele pelo WhatsApp, bota, às vezes, ao vivo, se o cara tem o FaceTime, e a gente faz uma audiência ali virtual com o cara lá. E já saíram muitos e muitos acordos assim. Né? Eu acho que essa questão do WhatsApp tem que, na nossa vara, tem que dar uma melhorada, nós temos que evoluir, como vocês evoluíram bastante. Não sei se na mediação, mas na própria conciliação que nós temos feito. Então, eu acho que era isso que a gente tinha para informar das boas práticas, na verdade, do que a gente tem feito lá na segunda vara. E digo para vocês que hoje a nossa vara, apesar do pequeno número de servidores que nós temos, né, a nossa vara tem se tornado, e a gente já tem sentido diferença nisso, a nossa vara tem se tornado uma vara melhor de trabalhar, porque as execuções não têm sido muitas execuções, né? A gente tem, óbvio, aquelas execuções do passado, né? E o doutor Marcel, que trabalhou lá com a gente 9 anos, sabe que aquelas execuções elas não tinham fim. Né? Nós estamos acabando agora com a execução
do INSS, que estamos liberando alvará para todo mundo e tem sido uma encrenca, né? Nós temos uma execução reunida lá da EBV, que o doutor Marcel deu início, a EBV já sumiu do mapa e a gente não consegue pegar mais ninguém. Nós temos a execução do Avaí, só que eu gostaria de dizer para a doutora que nós não vamos penhorar o campo do Avaí, apesar de que eu sou figueirense, então a vontade que dava era penhorar, né? Mas temos execuções muito pesadas, né? Que são aquelas execuções antigas. E tem o sentido que execuções que se tornariam execuções problemáticas, elas têm sido solucionadas nessa fase de conciliação. Então, para nós, servidores da vara, tem sido muito bom, e eu até vislumbro que daqui a alguns anos, eu me arrisco a falar nisso. A nossa execução, a nossa vara vai ser conhecida como uma vara, talvez, de conciliação, de conhecimento, né? Porque vai ser tão poucos os processos em execução que eu acho que a gente vai poder nadar tranquilo. Eu acho que é todo objetivo nosso, primeiro, poder levar ao jurisdicionado a solução do seu conflito, que é o mais importante, e segundo, também a gente poder descansar um pouco, porque todos os servidores de varas hoje estão trabalhando e muito. Muito obrigado. Vamos agora dar uns 5 minutos para continuar os debates, antes de passar para o café, né? Porque depois temos mais, né, pessoas. Antes, o doutor Ricardo, a doutora Renata queriam perguntar. Tá? E a Cristiane. Bom dia. Meu nome é Cristiane, sou instrutora de mediação e a pergunta era para a apresentação anterior. Eu pergunto como que fica o princípio da confidencialidade. O juiz estando presente no grupo do WhatsApp. E antes de tudo, quero dar parabéns, achei excelente a ideia e assim quero levar lá para nossa unidade também. Como eu expliquei para você que eu acho que a gente faz é mais próximo da conciliação, então é algo ali que eu estou me portando como uma supervisão mesmo. O que está sendo travado ali é como se eu estivesse ali, se houver algum assunto que possa importar uma confissão, aí eu vou levar para um outro ambiente, fazer uma outra audiência, nós vamos conversar, não vou usar qualquer informação que é colocada ali. Então, realmente, acho que talvez nessa palestra, conversando, talvez seja dos pontos, né, Flávio, o que tenha sobrado, que é um pouco mais difícil de administrar. Mas acho que nós vamos encontrar o que nós fazemos, que é o servidor fazendo conciliação mesmo, que é o nosso espaço. Doutora Renata? A minha dúvida era mais sobre a mediação pessoal, que eu gostaria de um dia a gente ter aqui em Florianópolis, que eu não vi, assim, não tem um projeto, assim, tirando projetos isolados de varas da atuação do próprio juiz, né, que é mais conciliador. Mas lá o projeto de vocês é do fórum, é da vara, como que vocês fazem, assim, os funcionários são treinados? Que eu não... Faz parte do centro de conciliação, que ele nasceu por força de uma resolução do tribunal. Sim. Mas ele está expandido. Isso não impede que o juiz faça na vara também mediação, que ele queira fazer por iniciativa dele. É que a minha dúvida é se esses mediadores, eles fazem conciliação para todas as varas, ou só para a vara específica daquele juiz? Não, pode fazer para outro juiz. Então, eles são treinados para fazer para todos. Lá em cima eu tenho um quadro próprio. Desculpa, no centro eu tenho um quadro de pessoas lotadas num lugar que se chama coordenadoria. Então, quem faz para todas as varas são os servidores, que eles têm acesso a todas as varas. O núcleo, ele administra uma região. Então, outro dia a gente até itinerou para fazer audiência em outra localidade lá. Nós podemos fazer, eu não falei isso também, mas pode fazer audiência itinerante, né? É que eu não tenho quadro para isso. Nós somos quanto? 4 ou 5 mediadores?
Então, não dá. A gente está tentando trazer oficiais de justiça, outras pessoas do quadro que se interessam, estão se chegando lá com a gente para fazer esse Eles trabalho. são lotados para esse núcleo, tipo, não são Sim. funcionários cedidos da vara para... Não, aí você vira uma guerra. A vara não cede. Porque eu estou pensando nisso, que Não, a gente... não cede. O que aconteceria aqui? E o meu combinado Sim. com eles é não tirar recurso. Agora, se o funcionário da vara gostar da ideia, que, como a gente tem um oficial de justiça, ele vai lá fazer um trabalho voluntário. Ele dedica, a cada 15 dias, ele vai numa sessão lá. A própria vara, às vezes, tem um assistente de cálculo. A gente tem 2 ou 3 casos lá que quer aprender a fazer mediação, então vai fazer mediação lá comigo, o próprio servidor da vara. Mas poderia fazer na vara. Mas eu peço para fazer lá comigo, porque a gente já está nesse trabalho envolvido. Acho que pode ajudar. O juiz está fazendo uma audiência de conhecimento para ficar controlando mediação. É algo complicado, né? Há de convir comigo. Nem todo, como chama o juiz seu lá, o doutor Túlio, consegue fazer audiência dos dois lados. É um negócio meio neurótico, né? Então, você está lá inquirindo uma testemunha, a parte vem, doutor, está precisando do senhor lá, quebrou o barraco lá, aconteceu alguma coisa. É complicado. Os juízes estão preferindo delegar lá para o centro, mesmo que seja com o servidor dele. Então, tem vários desenhos. Eu nunca falo não. Eu estou pensando em fazer assim. O que a gente faz? Se quiser fazer lá, pode até alguém nosso lá dar uns toques, ou vai aprender com a gente lá, depois faz na vara, ou quer fazer alguma coisa lá com a gente primeiro e depois levar para a vara. E minha outra dúvida é a homologação. Por exemplo, quando eles fazem essa mediação e chegam numa composição, aí é passado depois para o juiz para homologar em gabinete? Ou vocês vão até lá? Não, é feito tudo no mesmo junto. ato. É feita a mediação, na sequência eu já assino. Por isso que eu estou fisicamente fica no ali, por ali. ambiente. Eu poderia estar virtualmente, poderia, só ficaria prejudicado que o alvará teria que sair depois. Não teria problema, porque o servidor assina a ata e depois vai para que eu homologue. Se acontecer alguma coisa como aconteceu, que o doutor teve um mal-estar hoje, as audiências não vão ser adiadas. Eu posso estar me comunicando com eles pelo WhatsApp. Eles podem tirar dúvidas, só não posso assinar os alvarás, porque eu não vou estar lá fisicamente. Né? É algo que, se fosse o PJE, até daria para lançar a solução. Não, perfeito. Muito Tem obrigada. mais alguma? Eu tenho uma pergunta para você. Viu? Eu tenho, na verdade, uma coisa para te falar, que tudo que você me contou aí, tudo tem um nome de técnica de mediação, isso que você falou aí. Por que não fazer acordo se eu já ganhei o processo? Você fala, mas a empresa pode fechar. A gente dá um choque de realidade, né? É uma técnica, né, de mediação. Ele falou outra coisa, afago, né? Você, vai lá, conversa com a parte, essa questão de falar sobre tá chegando o Natal, empoderamento do advogado que é parceria, tudo isso daí a gente foi descobrindo que tudo que fazia intuitivamente, que conosco acho que aconteceu o processo inverso. Nós fazíamos, nosso envolvimento com a conciliação já vem de anos, né? Depois agora com a mediação, tudo aquilo que a gente fazia como por intuição, por experiência, tinha um nome, tem uma técnica que depois a gente tentou ir melhorando nisso e até melhorando até a nossa forma. Eu acho que hoje eu converso melhor fazendo mediação, eu me sinto mais confortável hoje do que quando eu estou numa posição de juíza. Nesse ambiente eu quero estar mais mediando mesmo do que é a mediação, que tem mais a ver com o diálogo. E a pergunta que eu quero fazer para você, que é um problema que eu tive ainda enquanto vara, como juíza de vara, vocês não tiveram problema de obrigar a parte a comparecer numa audiência de conciliação? Com corregedoria, com CNJ? Não, nós nunca tivemos problema de a parte comparecer. É que a gente insiste em que ela compareça. Não veio na audiência, marca uma outra. Não veio na audiência, marca uma outra. Lógico, chega um momento que ela não vem, a gente realmente mas pelo menos umas 3 tentativas a gente faz. E no início houve essa resistência, mas agora dificilmente as partes não vêm. Dificilmente elas têm realmente aparecido, porque elas têm visto que tanto o autor quanto o réu, eles têm tido vantagem com isso. Né? O autor porque consegue receber os seus haveres e o réu porque ele consegue ele ainda naquele momento ainda consegue tirar algumas coisas que depois, quando começar a execução, não dá mais. Por exemplo, verbas indenizatórias, essas coisas todas, né? Às vezes um parcelamento. Então, eles têm realmente atendido o chamado nosso e têm vindo sem algum problema. No começo foi difícil,
mas agora já está. Nós temos algum problema, às vezes aqui, ó, que a gente começou a sentir que tinha alguns escritórios que compravam as ações. E aí, esse a gente insistiu demais, porque a gente pede que o autor venha junto, e nunca vinha. O autor nunca vinha, e o autor nunca vinha. Mas por que o autor não veio? Ah, não, eu ligo para ele. Não, mas por que ele não está vindo? Aí começamos a descobrir, esses advogados compravam as ações, e aí não tinham mais interesse em conciliar. Infelizmente, isso acontece, e é muito corriqueiro. Em Campinas, logo no início, nós tínhamos um problema, porque era uma verdadeira guerra com a advocacia, né? E alguns, eu tive uns 2 ou 3 casos na corregedoria, mas a corregedoria me deu respaldo. E nós colocávamos até, muitos juízes ainda colocam com pena para comparecer. Se não comparece, pode ter uma penalidade. E o novo CPC obriga, só não tem mediação se as duas não quiserem. Se uma quiser e não comparecer, vai ter penalidade. Agora, acho que reforça essa questão do conhecimento. E como nós, respondendo ainda mais a tua pergunta, como nós sempre fazemos mais conciliação do que mediação, as nossas audiências eram de conciliação e esclarecimentos. Quer dizer, o juiz pode chamar qualquer parte, a hora que ele quiser, para prestar algum esclarecimento. Então, foi uma construção de uma cultura que já melhorou bastante, né? Mas sempre tem um resistente que ele fala, o juiz não pode me obrigar a conciliar se eu não quero. E acho que agora com o CPC também isso vai ser um pouco mais resolvido e consolidado. Mas o juiz chamou, pelo menos vai, né, para ver o que acontece. A gente agradece aqui a apresentação, né? Vamos fazer 10 minutos rapidinho, a gente volta para mais outras experiências.